Oiê, eu sou a Xi. Seja muito bem-vindo ao Pasta La Vista Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um ano na Itália. Bora comigo! Então, esse é um tema. Esse é um tema muito complexo e que me trouxe muita reflexão, porque querendo ou não, é um marco muito importante, eu acho, para uma pessoa que deixa o Brasil, quando chega esse momento de que a gente fala faz um ano que eu estou nesse país. Passei pelas 4 estações do ano, passei pela adaptação, por tantas coisas, e foi até difícil de organizar na minha cabeça mesmo tanta coisa que a gente vive quando a gente decide mudar do nosso país para um outro país. No caso, eu escolhi a Itália. E aí, eu queria trazer aqui algumas reflexões do tipo, coisas que, enfim, vieram na minha cabeça e coisas que eu acho que de repente pode ser útil para alguém que tem vontade de morar em outro país, ou até mesmo que queira vir para a Itália, ou até mesmo alguém que tá fora e procura se identificar de alguma forma, né, com algumas ideias e pensamentos. Então aqui eu sou a Xia, eu sou uma pessoa que não sou psicóloga, não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer um pensamento fundamentado em dados e tudo mais, e tudo que eu trago aqui são pensamentos, reflexões, e como eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, estou aqui e eu acho que esse episódio também vai ser legal para colocar para fora também um pouco daquilo que é quase que um diário, né, também. Acho que funciona o podcast, ele funciona muito como um diário quando a gente faz sozinho, né? Então, assim, um ano morando fora, um ano de Itália. E agora, meu Deus, o que aconteceu nesse um ano? Porque é tanta coisa que acontece. A mudança já é, por si só, muita coisa, né? E ela vem carregada de outro idioma, de outra cultura, de outro continente, de outro clima. Nossa, quanta coisa! Como que faz para organizar tudo isso, né? Então, assim, eu queria começar falando de expectativa versus realidade, porque quando a gente nunca teve uma experiência de morar fora ou estar fora por muito tempo, a gente tem uma expectativa, mas é meio uma coisa nuvulosa, é uma coisa meio embaçada, a gente não consegue ter uma percepção, uma ideia totalmente firmada, não tem uma clareza exatamente de tudo que a gente espera, na verdade. E às vezes a gente, por exemplo, a burocracia italiana é uma coisa que a gente espera que seja horrível. E a gente espera que demore, a gente espera que isso, que aquilo, né? Então, assim, a minha expectativa era que a minha documentação ia demorar muito para sair. A minha expectativa era muito aberta também. Isso eu acho que é importante. É não criar uma expectativa muito detalhada. Porque se a gente cria uma expectativa, na minha opinião, muito detalhada, eu acho que a gente se frustra mais e que a gente fica, mas era para acontecer isso, aconteceu aquilo e agora. Então eu acho que a primeira coisa é criar expectativas baixas, expectativas abertas, assim, não ficar detalhando muito, porque começa a vir a frustração e começa a vir coisas aí que a gente não tá preparado para lidar. Então eu vim com uma expectativa muito aberta, ao que vier eu vou abraçar, do jeito que for eu vou encarar e vou ver, e eu não tinha muita, sabe, será que eu vou fazer muitos amigos? Será que eu vou conhecer muitas pessoas? Será que não? Porque eu já tinha uma ideia um pouco das vezes que eu vim para passear, de como é o jeitão italiano. E é claro que morando aqui a gente consegue ter uma compreensão muito mais ampla. Então eu tava com uma expectativa baixa, mas assim, otimista. Vai dar tudo certo de alguma forma, ou as adversidades que chegarem a gente vai enfrentar. Meu marido, ele é italiano, nós nos casamos no Brasil.
Então eu tava com essa pegada, eu acho que isso ajudou bastante, porque eu não criei, olha, até o primeiro mês tem que acontecer isso, no segundo mês tem que acontecer aquilo, não criei essa expectativa detalhada, entendeu? Então a visão que eu tinha sobre a Itália também não era muito permanente, porque eu falei, uma coisa é você ser um turista, você ir para um lugar, passar 3 semanas, 2 semanas, tal, passear. Outra coisa é você conviver diariamente na rotina e na vida, né, normal daquele país para onde a gente vai. Então eu tinha uma visão ali mais ou menos de como era, eu já tinha uma visão da pessoa italiana um pouco mais distante, não no aspecto de amizade, porque eu acho que aqui na Itália as pessoas são muito abertas, isso porque eu moro no Vêneto, que é no norte, uma região do norte. E eu tinha uma ideia de que o italiano é muito aberto, mas até um certo ponto. Para passar daquele certo ponto, o que já no Brasil a gente não tem dificuldade nenhuma, aqui a gente já tem dificuldade. Então não é que o italiano é fechado, eles são muito abertos, muito gentis na maior parte das vezes. Tranquilos, brincam, puxam assunto com a gente em tudo quanto é lugar, sabe? Só que aprofundar a relação já é um pouco mais difícil. E isso se provou uma visão real ao longo do tempo. Aprofundar a relação assim, de verdade, é um pouco mais difícil, sim. E isso não é porque a gente é imigrante, seja de que país for, mas porque eu sinto pelas observações que eu faço que as relações elas tendem a ficar ali num certo lugar, mas aprofundar daquilo, como a gente se aprofunda no Brasil, eu acho bem difícil, mas isso é uma questão cultural. Então é que a minha visão foi tão distorcida, achava que com o decorrer do meu tempo aqui isso ia ser, enfim, desmistificado, mas ele foi afirmado. Documentação, meu permesso de sojourno, ele saiu em 6 meses, o que é um tempo muito rápido em relação ao dia que eu cheguei até o dia que eu peguei o meu permesso de sojourno, mas isso porque a comune que eu fui é uma comune tranquila, talvez seja uma comune que tenha menos solicitações, ou pelo fato de eu ter feito uma solicitação do permesso por união familiar, por ter casado com um italiano, então talvez isso tenha acelerado o processo, né? Talvez outros processos. Eu acho que é muito individual mesmo. Eu vejo gente falando que tá 1 ano esperando permesso, que tá 2 anos esperando permesso, ou que o permesso é muito rápido. Então eu acho que é super individual isso, porque tem gente que dá sorte, tem gente que não dá, tem gente que demora porque demora, você não tem nenhuma explicação muito, muito clara do porquê, tá? Então, questão de documento para mim foi bem tranquila e agora eu tô para fazer inclusive a conversão da minha patente, da CNH, que acredito que vai dar tudo certo, depois eu volto para contar. Adaptação cultural, para mim, ela foi, como eu posso dizer, ela foi rolando. Ela foi rolando, porque eu, apesar de ser uma pessoa muito expansiva, eu observo muito. Então, eu vou dando um passinho, aí vejo como é que ficou. Aí eu dou outro passo, daí eu observo as reações, as interações, para poder me adaptar realmente ao modo italiano, tentar aplicar minha personalidade mais brincalhona, mais expansiva, mais no modo deles, para não ser uma pessoa invasiva, para não ser uma pessoa sem noção ou desrespeitosa mesmo. Então, eu dou um passo, percebo, eu dou outro passo, percebo. Então, a minha adaptação foi rolando lentamente e eu fui observando entre tentativa e erro o que dava certo e o que não dava, que tipo de brincadeira era legal para eles e outras que não. Então aí eu fui identificando aos poucos o que rolava e o que não rolava, e aí aos poucos eu fui me acomodando nesse lugar. E claro que a questão do idioma, apesar de eu ter estudado por mais de 1 ano no Brasil, a teoria ali 1 hora por semana, claro que daí eu já tinha um conhecimento que alguém que chegou aqui sem saber estava bem, né, bem diferente, seria bem diferente. Mas eu não tinha prática. E também não é que a gramática eu também tava super wow, entendeu? Então, assim, a evolução do idioma também rolou de acordo com o quanto eu me entreguei. Por quê? Porque se você vai para um outro país, e você vai atrás de brasileiro, a tendência é que você fique muito envolvido com os brasileiros
do lugar onde você tá e você não tenha lá muita facilidade em desenvolver o idioma. Eu fiz o caminho inverso. Como eu já tenho amigos que foram para outros países, eu falei, cara, eu vou me envolver com os italianos, vou trabalhar com os italianos, vou fazer tudo com os italianos e aí eu vou porque aí eu vou ser obrigada mesmo a me comunicar. E aí, sendo obrigada, a gente acha um jeito. Então, eu fui trabalhar num lugar, fiquei lá 2 meses. Ali eu tava bem crua, então ali eu aprendi muito. Eu consegui destravar um pouco do medo, porque eu ficava morrendo de medo de algum cliente, por exemplo, do restaurante me perguntar alguma coisa, eu não saber o que a pessoa falou. Então eu tinha um medo e aí ali aos poucos eu fui soltando um pouco. Então eu fui perdendo o medo de não entender o que aquela pessoa estava falando, porque daí eu fui entendendo os modos de dizer, olha, você pode repetir porque eu não entendi, e aí aos poucos o idioma foi destravando, e por conta de eu estar muito envolvida com os italianos, sair com os amigos do meu marido, estar com a família do meu marido, que só fala italiano, então isso ajudou muito no processo de desenvolver mais o idioma, e hoje com um ano aqui na Itália, o idioma tá bem ok, eu não sou, nossa, ela é master, não. Eu me comunico muito bem, conto história, falo da minha vida, mas a gramática ainda pega algumas coisas pra mim, conjugação de verbo ainda pega um pouco, mas eu acho que mais aí um tempinho eu tô tranquila. E aqui na Itália tem a particularidade também deles falarem dialeto, dependendo da região. E aí, quando o povo começa a falar dialeto, eu falo, gente, meu Deus, eu tô ainda aprendendo idioma. Calma, vamos uma coisa de cada vez. Então, a evolução rolou. E eu só fui procurar brasileiros aqui na Itália quando tava perto de fazer um ano que eu tava aqui. Porque daí eu me senti confortável. Falei, bom, agora eu já tô falando um italiano assim bem legal. Os italianos elogiam muito o meu italiano, então eu falo, pô, por mais que eu tenha uma autocrítica muito grande, uma exigência muito grande, então eu quero falar muito, eu quero falar certo, eu quero conjugar certo, eu quero fazer direitinho. Mas para os italianos que convivem com muito estrangeiro, uma coisa que eu percebi também é que tem muitos estrangeiros aqui na Itália, que é onde eu tô, que não se preocupam muito em aprender super o idioma, assim, aquele básico do básico do básico. Então, quando vem um estrangeiro que realmente se empenha em aprender o italiano, eles apreciam isso muito. Até porque italiano é um idioma, gente, que não vai servir para nada se você não estiver na Itália, a não ser que você seja um professor, assim, eu quero dizer, por exemplo, o inglês. Se você aprende o inglês, você pode usar o inglês na maior parte do mundo. Ele é útil, né? Eu falo inglês, ele é útil. Até aqui na Itália ele é útil quando chegam os clientes alemães, que eles sempre falam inglês, clientes de outros países que falam inglês. Então, assim, é um idioma muito útil. Agora, o italiano, se você não for morar na Itália ou não for ensinar italiano, ele não é um idioma útil que você vai para outros lugares do mundo e ele vai super ser legal para você utilizar para alguma coisa, porque você não vai. Então, os italianos apreciam muito a pessoa que se dedica, como eu me dedico, por exemplo, a me aprofundar. Realmente, eu quero falar italiano perfeito, eu quero falar fluente, igual eu falo inglês. Eu quero falar... lógico que as pessoas vão saber que eu sou estrangeira, eu não tenho problema nenhum com isso, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. E os brasileiros aqui são, de modo geral, na minha percepção, daquilo que eu vejo e também das pessoas que eu sigo, muito bem recebidos aqui. São imigrantes que são bem vistos, que trabalham bem. Nós temos uma boa reputação, de um modo geral, claro que tem exceções. Mas o brasileiro, de modo geral, ele tem uma boa fama aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, né? Os imigrantes brasileiros têm uma boa reputação aqui na Itália. Então, assim, criei relações de amizade, sim, é muito legal. São pessoas que se abrem, mas eu não sei explicar. A profundidade de intimidade que um brasileiro tem é inexplicável. A gente dá uma liberdade uns para os outros, né? A gente tem um jeitinho, é o jeitinho dele, é o jeitinho dela. O jeitinho brasileiro, gente, não existe. É uma coisa muito incrível e que é apaixonante, de verdade, assim, olhando o Brasil hoje, olhando o Brasil de fora,
eu consigo ter percepções que não teria como ter se eu não tivesse tendo essa experiência fora, conhecendo toda uma cultura que é tão familiar ao Brasil, né? Não é que é uma cultura mega diferentona. A Itália é muito parça, né, do Brasil. Então, assim, alguma coisa a gente sabe, alguma coisa a gente brinca e tudo mais. Então, não é que é totalmente desconhecido. Mas olhar para o Brasil, assim, de fora e analisar as relações que eu tenho no Brasil versus as relações que eu tenho aqui, são pessoas muito queridas, algumas amizades que eu fiz, mas não tenho comparação com o quanto de intimidade eu tenho com um amigo ou uma amiga brasileira. É uma intimidade muito assim de fazer terapia com amigas, sabe? Inclusive a rede social, a internet é muito útil nessa hora, enquanto a gente tá longe, porque a gente vê os amigos fazendo aniversário, comemorando coisa, a gente vê as pessoas vivendo a vida delas, fazendo as coisas delas, e a gente de alguma forma quer continuar fazendo parte, e felizmente eu não tive grandes decepções, acho que exceto uma pessoa específica, acho que todos os meus amigos, eles me acolheram, eles me entenderam a minha dificuldade nos primeiros meses, que foi muito difícil chegar assim, sabe, aquele baque de cheguei, e agora? Cara, agora eu tenho que trabalhar, tenho que falar idioma, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que arrumar um apartamento pra morar, uma casa, etc, não sei o que, documento. Então é muita informação para nossa cabeça, para o nosso coração, isso tudo longe do Brasil e experimentando um clima novo, porque tem as estações do ano que elas são super marcadas aqui, e as minhas amigas que moram pela Europa já falavam isso, e eu entendia, mas assim, vivenciar as estações do ano na Itália é surreal, é completamente... Aí eu entendi realmente, na essência, o que queria dizer, porque o cenário muda constantemente. Quando chega o verão é aquela loucura. Eu vou começar pela primavera. Quando chega a primavera, as primeiras folhas e flores começam a sair, os passarinhos você começa a ouvir passarinho de novo, gente, porque no inverno não tem passarinho cantando. Eles vão embora, vão pra África, entendeu? E aí a gente ouve os passarinhos de novo, você fala, meu Deus, os passarinhos voltaram. Aí começa a ver tudo colorido de novo, aí daqui a pouco chegou o verão, que é aquela loucura, que é aquele vapor, que é aquela coisa assim desesperadora, que você fala, meu Deus, que calor é esse? Que eu achei que no Brasil era calor, descobri que aqui é muito mais. E aí depois vem o outono, que é lindo, e tudo de repente muda de cor de novo, a temperatura muda de novo, a natureza vai se retraindo devagar. E aí chega o inverno, aquele frio, aquela escuridão infinita, 4:30 da tarde já tá escuro, aquele frio, aquele gelo que eu nunca senti na minha vida. Então sobrevivi às 4 estações, vivenciei e entendi que um ano aqui na Itália não passa tão desapercebido ou despercebido, seja uma forma correta, como no Brasil, porque às vezes um ano passava eu nem via, eu falava, meu Deus, era janeiro, esses dias já é dezembro, e aqui não tem isso não, mas não tem mesmo. Porque você tá aqui em janeiro, querido, você consegue muito bem perceber quando chega março, abril. Você consegue muito bem perceber quando chega junho e julho. Você consegue... Então as estações do ano, elas te sinalizam assim, ó, gritando, mudou. Então, assim, a relação com as estações do ano, elas mudam bastante, nossa relação com o clima. Então, tudo isso também faz parte da adaptação. E, assim, a saudade é algo que a gente vai... Acho que cada pessoa vai ter o seu modo de lidar com a saudade, o seu modo de matar a saudade, o seu modo de interagir com a saudade, não deixar que ela... faça com que a gente se esqueça por que a gente tomou essa decisão. E tem momentos que é muito difícil mesmo. E por que não? Porque a vida é assim. A gente tem momentos difíceis que a gente tá muito triste. Qual é o problema? A gente pode se permitir ficar triste também, né? Isso faz parte da vida. Hoje a gente tá vivendo um momento que parece que as pessoas não podem ficar tristes, as pessoas não podem sentir dor e tristeza.
Eu acho que eu sou do time que não, eu acho que tudo isso faz parte, e se a gente tá triste, a gente tem que ficar triste mesmo, buscar sim se levantar e tal, mas não deixar de querer sentir as emoções que fazem parte da vida de um ser humano. E para fechar, melhores do ano, piores do ano. Eu acho que eu vou começar pelo mais difícil, não vou dizer pior, porque parece uma palavra tão pesada, né? Mas assim, o mais difícil desse um ano para mim foi definitivamente o inverno. O fato de escurecer às 4h30 é determinante para o humor da gente, afeta diretamente a nossa rotina, o nosso emocional, o nosso físico. Então, para mim, realmente, o mais difícil foi sim o inverno. Eu acho que o idioma eu fui assim, um passo de cada vez, as pessoas eu fui um passo de cada vez, as relações e tal. Então eu fui meio que, vamos lá, uma coisa de cada vez. O inverno não, o inverno foi realmente assim, não tem como eu dar um passo de cada vez, porque o inverno veio e acabou, ele não ficou esperando o meu outro passo, entendeu? E eu acho que é difícil escolher melhores do ano, assim, porque teve muita superação nesse um ano, muita, mas de vários, assim, em vários lugares diferentes. Em vários lugares diferentes dentro de mim, houve superação, houve evolução, houve, assim, 1 milhão de coisas que um dia, se vocês quiserem sinalizarem, eu posso falar. Mas eu vou falar dos caminhos que a gente fez. A gente fez o Caminho de Francesco, que foi um percurso de 7 dias de caminhada, que foi as trilhas, a trilha, né, uma paixão que eu descobri junto com o Mirko, que é um amante de trilhas, e acabei eu me tornando uma também. Então, acho que as melhores experiências, assim, foram os caminhos, o Caminho de Francesco, a Via delle Dei, que é um percurso... A Via de Francesco é um percurso de Assis que a gente fez de Laverna até Assis, que são 150 quilômetros em 7 dias, e a Via delle Dei é um percurso de Bolonha até Florença, que também tem cerca de 150 quilômetros, e a gente fez em 7 dias. Então, acho que o auge, assim, entre as cidades lindas que eu vi, as oportunidades que eu tive de conhecer cidades que eu me apaixonei, e que isso é algo que a gente leva com a gente, assim, dentro do coração, eu acho que os caminhos que a gente fez trouxe muito autoconhecimento, muita reflexão, muita experiência diferente, porque eu nunca tinha feito. Então eu acho que os tops aí estão nos caminhos, nas trilhas que a gente fez durante esse ano. E eu acho que no saldo geral, né, de tudo, foi um ano positivo, foi um ano de aprendizado, foi um ano de autoconhecimento, foi um ano de descobertas, redescobertas. E eu espero que você tenha gostado de ouvir sobre isso, espero que tenha sido aí de alguma forma, de alguma reflexão para você que está ouvindo. Agradeço por você ter ouvido até aqui. Vou ficando por aqui, que já falei demais. E se quiser seguir nas redes sociais, Pasta La Vista Chi, YouTube, Instagram, TikTok, e na plataforma que você estiver ouvindo, se você quiser deixar um comentário, alguma coisa, né, uma avaliação também seria ótimo, inclusive, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau!